Onde estão os conflitos quando a gente decide usar a lógica ao invés das emoções? Porque de dentro da emoção, tudo o que a gente faz é sem discernimento. De dentro de uma emoção, tudo que tu faz é ou tu entra na raiva, né? Ou tu quer resolver aquilo a partir da raiva, ou tu entra num estado de confusão e tu não sabe o que fazer, tu fica numa ideia de que eu não sei o que eu decido aqui, um estado de perdido, né? Ou a gente pode ir para um lugar de vitimização, a gente pode ir para um lugar de frustração, enfim, tem muitas nuances aqui que uma emoção pode gerar, a reação, ou a gente foge, a gente se esconde, a gente tenta se livrar daquilo, não olhando para aquilo, saindo de perto. Então, tem muitas coisas que a gente faz a partir das emoções que são sempre projeções, né? Porque quando a gente tá de dentro de uma emoção e tenta fazer alguma coisa dizendo que aquilo ali tá vindo de fora e alguma coisa agora tem que ser feita a partir disso, então a consciência deixa de usar a razão, né? Ela deixa de vir para a certeza de ser uma única coisa, ser um único ser, a verdade ser relembrada na consciência, ela passa a dizer que ela está existindo no corpo e alguma coisa aqui tem que ser feita, alguma coisa tem que ser resolvida, porque senão alguma coisa pior pode acontecer. Então, quando a gente sai da emoção e vai para a razão, a gente consegue até pensar, né? Os pensamentos, eles ficam mais claros quando tu sai daquela confusão. Então, onde está o conflito quando eu simplesmente volto para a razão, né? Eu volto aqui, ó, aonde que está a minha existência? E aí tem um texto que Jesus, um texto não, uma frase pequena que Jesus fala sobre essa questão de resolver conflitos. E ele fala assim: só o Espírito Santo pode resolver conflitos, porque só o Espírito Santo está livre do conflito. Ele percebe apenas o que é verdadeiro em tua mente e o estende apenas para o que é verdadeiro em outras mentes. Então, ó, só o Espírito Santo pode resolver conflitos. O que é esse só o Espírito Santo pode resolver conflitos? É alguém que vai... uma coisa externa a mim que vai me dizer alguma coisa, agora o que eu tenho que fazer aqui? Não, isso é só um reflexo quando a consciência volta aqui para a razão de ser como Deus. Porque o que é o Espírito Santo? É só essa lembrança. Mas quem é que decide se lembrar, se não a própria consciência? A própria consciência coloca a decisão. Então, no momento em que ela é a decisão pelo Espírito Santo, por Deus, ela é o próprio Espírito Santo. Então, não tem nada externo. É só a minha decisão que passa a se alinhar com a vontade de Deus e passa a não concordar mais com a vontade da crença. E aí ele diz assim, ó: ele percebe apenas o que é verdadeiro em tua mente. Então, o que é verdadeiro na mente? É a certeza de ser como Deus. O que é falso, né, a falsidade, é essa identificação com uma parte separada aqui, ó, uma pessoa que é mãe, que é isso, que é aquilo, outro ali que é filha. Então, retira o significado de estar existindo nessas imagens aqui e volta para o que é verdadeiro na mente. E o estendes apenas para o que é verdadeiro em outras mentes. Ó. Ele percebe apenas o que é verdadeiro em tua mente e o estende apenas para o que é verdadeiro em outras mentes. Então, olha para fora e não vê uma outra parte lá fazendo nada para mim. Não importa se é bom, se é ruim, se está fazendo a ideia de certo ou errado, retira a identificação com isso. E aí ele fala, ó, a diferença entre a projeção do ego e a extensão do Espírito Santo é muito simples. O ego projeta para excluir e, portanto, para enganar. O Espírito Santo estende por reconhecer a si mesmo em cada mente e assim percebe-as como uma só. Então, essa experiência de reconhecer o Espírito Santo em todos, lembrar a consciência que ela não está existindo a partir dessas duas imagens aqui. Isso é reconhecer o Espírito Santo. E aí, na lição de hoje, Jesus ele traz sobre onde o perdão põe fim a todo sofrimento. Hoje é a lição 249, que diz: o perdão põe fim a todo sofrimento e a toda perda. O perdão retrata um mundo em que não há mais sofrimento, em que a perda vem a ser impossível
e a raiva não faz nenhum sentido. O ataque se foi e a loucura chegou ao fim. Que sofrimento pode ser concebível agora? Que perda pode ser mantida? O mundo vem a ser um lugar de alegria, abundância, caridade e de doação sem fim. É agora tão semelhante ao céu que se transforma rapidamente na luz que ele reflete. E assim, a jornada que o Filho de Deus começou, terminou na luz da qual ele veio. Pai, queremos devolver as nossas mentes a Ti. Nós as traímos, as mantivemos presas na amargura e as amedrontamos com pensamentos de violência e morte. Agora queremos novamente descansar em Ti, tal como nos criaste. Então, aonde que está o sofrimento quando a consciência volta para a lógica? Não importa a situação que esteja acontecendo, né? Não importa se diante de uma situação eu estou ali diante de uma aparente perda, de uma aparente morte, né? O corpo de alguém, uma pessoa da tua família morre. Não é negar as coisas que vierem, mas no momento em que está vindo essas coisas, é observar aonde eu estou vendo a existência aqui. A existência pode morrer? Será que o que está aqui, ó, o que é presente, o que é vivo, realmente está morrendo? Ou tá passando por uma situação, sei lá, de aparente escassez? Será que é isso que está acontecendo? Porque quando passa por situações aqui, né, seja uma questão financeira, né, pode aparecer aí uma situação em que houve aí uma ideia de precisar de um dinheiro, de precisar de recursos, e ver que ali no momento não tem, ou sei lá o que, aconteceu alguma situação, mas se a existência é a existência, ela não tá se misturando com isso. Então, por que eu vou me desesperar se eu tenho alguma coisa para fazer? Aqui a gente pode tomar várias decisões, eu posso, sei lá, decidir vender outras coisas, eu peço emprestado para alguém, eu tomo uma decisão prática aqui na forma, mas a minha paz não pode ser abalada por isso se eu estiver confiando de que o existir não tá nas imagens, não tá nas situações aqui em que precisam ser resolvidas, né? A percepção, ela tem que ser resolvida na percepção. O que é além da percepção é que precisa estar em um lugar consciente enquanto a gente está lidando com as situações aqui. Então, esse nessa lição de hoje é isso, para a gente olhar além das aparências, né? Decidir ir para essa experiência, né? De estar na arquibancada com Jesus, de olhar acima do campo de batalha. Se eu decido olhar acima do campo de batalha, então toda a percepção muda. Não importa se a aparência seja de sofrimento, de perda, não importa qual seja a aparência da situação. Estar acima é só não ver Deus nisso, né? Deus não se mistura com nada na ilusão. Então é isso. Esse é o nosso vídeo de hoje. A gente se vê no próximo. Um beijo e tchau!